Quando algum peso não aliviar, quando alguma situação não aliviar, a gente faz o quê? A gente desiste? Não. Nós reforçamos a nossa estrutura. Se o peso não aliviar, reforce a sua estrutura. É a nossa dose do dia do Devocional do Empreendedor Café de Milhões. A gente vem falando muito últimos dias aqui sobre que algumas coisas não ficam mais fáceis, mas somos nós quem vamos ficando mais fortes. E se algo não aliviar o peso, a gente precisa reforçar a nossa estrutura. O que quer dizer quanto a isso? Nós precisamos estar numa constante evolução mental, numa constante evolução de melhoria de habilidades que nós temos, numa constante evolução de percepção de tudo que acontece. Porque como a gente lida com as coisas que acontecem no dia a dia, também vai dizer como que é a nossa reação, como que são os nossos resultados. E uma coisa é fato, cada vez que nós vamos evoluindo, subindo um degrau da escada no nosso negócio, nós já somos pessoas diferentes também. Nós precisamos o tempo todo estar nos desenvolvendo, estar em constante melhoria, estar tomando decisões. E muitas vezes quando a gente vê como algum peso que não está aliviando, alguma situação que está difícil, algo que nós não estamos conseguindo romper com aquilo ou passar por aquilo, é hora de reforçar a nossa estrutura. E quando nós reforçamos a nossa estrutura, nós mudamos, de certa forma, quem nós somos. Como assim, Dani? Nós mudamos quem nós somos? Porque hoje, com o conhecimento que nós já temos, com as habilidades que nós já temos, com tudo que já acontece na nossa empresa, é resultado do que a gente já construiu, do que a gente já é, realmente. Mas agora, será que realmente para chegar naquele seu próximo objetivo, naquele próximo sonho que você quer realizar, você não vai precisar se tornar mais forte? Será que você não vai precisar lapidar quem você já é? O que você percebe que você vai precisar melhorar? Porque a nossa reação com o que acontece no dia a dia, hoje ela está de acordo com a sabedoria que nós temos, com as habilidades que nós temos. Mas para chegar em um novo nível na nossa empresa ou em um novo nível mental, nós vamos precisar parar de fazer tempestade em copo d'água, né? Já ouviu aquele ditado? Fazer tempestade num copo d'água em algumas coisas e passar a, quando acontece algo, a sua reação ela ser muito mais simples, a sua reação ela ser muito mais óbvia. Ok, aconteceu isso aqui, então como que eu resolvo? De forma rápida, porque tem muita coisa ainda para acontecer no meu dia. Então nós vamos nos lapidando de acordo com o nosso negócio, a nossa empresa ela vai crescendo também. Só que eu vou te trazer uma boa notícia a partir disso. Toda vez que você sentir ou que tem algum peso grande ou algum desafio grande, algo que surgiu, pode ter certeza. É validação de que você está indo para um próximo nível. Pode perceber na prática de muitas coisas que já aconteceu até hoje no teu pessoal, no teu profissional. Aqueles momentos que mais te desafiaram a você se lapidar, a você mudar o teu mental, a você reforçar a sua estrutura, foi nesses momentos em que você deu um maior salto. Pode ter sido um salto financeiro, pode ter sido um salto de sabedoria, de entendimento, de como você lida com as coisas. Então, a cada momento que surge algo que precisa da tua atenção, que você precisa se desenvolver em cima daquilo, você precisa se lapidar em cima daquilo, você está dando um salto. Um salto comportamental, um salto de faturamento, um salto de ir para o próximo nível na tua empresa, subir mais um degrau da escada. Então, quer dizer que a cada desafio que você enfrenta, a cada coisa que você torna ela mais simples, você chega num novo patamar. A nossa dose de hoje, do Café de Milhões, da página 82, ela vem para falar com a tua razão e não com a tua emoção.
Então, muitas das doses do livro, vai levar mais pro lado emocional, né? Tem algumas doses que falam mais com a tua emoção, outras com a razão. E hoje é dia de falar com a razão. Se o peso não aliviar, reforce a sua estrutura. Você tem sonhos para conquistar. Uma rotina que imagina estar vivendo o que sempre quis viver. Mas o caminho para chegar lá parece muitas vezes ser cansativo e pesado. Nesses casos existem duas saídas. Então, a todo momento que você perceber algo sendo cansativo ou algo sendo pesado, existem dois caminhos. Existem duas saídas. A primeira é identificar se o que você está fazendo realmente te levará à realização do seu objetivo, se está executando tarefas que estão de acordo com o seu plano de ação ou se apenas está se mantendo ocupado. O peso mental muitas vezes pode ser apenas sobrecarga de informações, onde se quer executar tudo ao mesmo tempo, sem se questionar o que faz sentido ou não. Aqui nesse trecho, eu quis falar sobre você estar muito ocupado, estar com muitos pensamentos, então existe uma sobrecarga, tanto mental quanto de execução, mas muitas vezes não se para perceber se aquilo realmente vai levar para o objetivo. É aquele estar vivendo no modo automático, sabe? Em que você faz, mas não para muitas vezes para analisar. Então é se questionar. Esse peso que eu preciso ou aliviar ou reforçar a minha estrutura. Esse peso, ele vem para o quê? Porque muitas vezes, ao invés de reforçar a nossa estrutura, nós também podemos aliviar o peso. O que é aliviar o peso então, Dani? É você perceber o que faz sentido continuar na tua rotina e o que não faz sentido. O que tá te levando para o teu objetivo, o que não tá te levando. É algo que eu sempre falo com as alunas também, com os alunos. De que muitas vezes a gente quer fazer algumas coisas e tem outras coisas que precisam ser feitas. Se a gente fizer apenas o que quer fazer, vai levar para um resultado. Agora, se a gente ter dos dois ali, tanto o que quer quanto o que precisa fazer no dia a dia, aí os resultados já são completamente diferentes. Então, no primeiro momento que você identifica algum desafio, algum peso, alguma sobrecarga que seja mental ou de tarefas no dia a dia, se questiona primeiro: tem como eu aliviar esse peso? Então eu vou aliviar esse peso. Às vezes é uma percepção mental que nós temos. Agora, se não tiver como aliviar ele, se é realmente isso que você precisa fazer para chegar no teu objetivo, seja qual for, aí você vai focar em reforçar a sua estrutura. A segunda saída é reforçar a estrutura. Não diminuir a sua meta, mas sim aumentar o seu esforço. Reforçar a sua estrutura significa se tornar e se manter mais forte mentalmente, focando sempre no porquê faz o que faz. Não desista, descanse, reforce a sua estrutura, faça as mudanças necessárias e avance. Então, muitas vezes, dependendo do objetivo que você tem, do sonho que você quer realizar, realmente não vai ter como aliviar algum peso, mas vai ter como reforçar a sua estrutura. E quando eu digo reforçar a estrutura, vai ser mexer em algumas coisas comportamentais, mexer em alguns hábitos, mexer em um comportamento que você teve até hoje, porque os comportamentos que nós tivemos até hoje nos trouxeram até aqui. As ações que a gente fez até hoje nos trouxeram até aqui. Então seja muito grato por tudo que você já fez, por tudo que você já realizou, por toda essa construção que você já fez. Mas agora, para novos resultados surgirem, para você sentir o peso mais aliviado, para você sentir e ter coisas diferentes, não vai ser fazendo o que você fez até hoje, isso que tem daqui para trás, mas sim daqui para frente.
Então, quem é que você precisa se tornar nessa semana? Quem é que você precisa se tornar nesse mês, nesse ano? Para ser aquela versão que vai chegar nos próximos objetivos que você tem. E quando a gente fala assim, é muito óbvia essa percepção. Só que no dia a dia muitas vezes não se percebe. Justamente por estar no automático, estar fazendo. Mas peraí, não é hora será de parar e analisar o que é que está sendo feito? Como que está sendo feito? E fazer várias pequenas melhorias para reforçar a estrutura que você tem. O que é que precisa ser feito hoje? Para reforçar a estrutura corporal, a gente faz o quê? A gente se alimenta melhor, nós praticamos exercício físico, nós fazemos algumas mudanças. Agora, para reforçar a nossa estrutura de empresários, para ter resultados diferentes na tua empresa, o que é que você percebe que precisa melhorar também, ou mudar? Hoje é um daqueles dias em que a gente lapida, né? Passa pela lapidação de tudo que já está acontecendo. E essa lapidação, ela vai ser ou comportamental, se por exemplo tu percebe, Dani, eu preciso manter mais a constância em algo que eu já faço, eu preciso mudar algo mental aqui dentro, então é tomar essa decisão. Às vezes vai ser alguma mudança física mesmo, alguma mudança de algo que você precisa implementar na tua empresa, algo diferente que você precisa iniciar, alguma decisão, talvez difícil, que você precisa tomar. Porque os nossos resultados, eles são feitos de decisões mais difíceis, de decisões grandes, grandiosas, como de várias pequenas decisões no dia a dia. Não é nenhum e não é nenhum outro. Então, quando eu digo assim, ó, se eu te perguntasse o que é que hoje você precisa fazer para reforçar a tua estrutura, para você se manter mais firme no teu objetivo, para você não desanimar no primeiro desafio que chegar, o que é que tu percebe que hoje você se tornaria mais forte? É como se o nosso corpo, a nossa estrutura, ele ficasse mais forte todos os dias. Quais decisões tu precisa tomar? É alguma decisão de cada início do dia montar um plano de ação para o que vai acontecer? Você se sente dessa forma mais produtivo, mais disposto para o teu dia? Pois então vai ser isso. Daqui a pouco tu me diz, Dani, a minha estrutura, apenas eu me colocando mais pronto, mais pronta para o dia, ela já vai ser reforçada. Em que eu passo a tratar minha empresa como empresa, eu não simplesmente começo a trabalhar de qualquer forma, mas eu me coloco pronto para o dia. Eu vou lá, me arrumo, eu coloco uma roupa que eu me sinta bem, ou eu arrumo minha zona de trabalho, a mesa que eu vou trabalhar. Como que é para você o se colocar pronto para o dia? Porque para algumas pessoas isso vai fazer muita diferença também, quando o assunto é produtividade, quando é resultado. Para outras nem tanto. Mas é você perceber o que funciona para você. Tem coisas mais universais, né? Que se eu trouxesse aqui ia funcionar para um e ia funcionar para o outro. Mas você funciona de uma forma, eu funciono de outra forma. As outras pessoas já é diferente também. Então, para reforçar a tua estrutura mental, a tua estrutura corporal, a tua estrutura de empresário, o que é que hoje precisa mudar? Nós estamos, enquanto está acontecendo, né, a nossa dose do dia, nós estamos numa segunda-feira de manhã. Essa mesma semana que vai acontecer. Se nós tivermos pensamentos mais negativos, o resultado vai ser um. Se tivermos pensamentos mais positivos, o resultado vai ser outro, óbvio. Se ao longo da semana a gente postar algumas coisas no Instagram, você vai ter alguns resultados financeiros. Se você postar de uma forma totalmente diferente, mais intencional, mais estratégica, você percebe que a ação é a mesma, mas o como você faz aquilo é diferente. Então os resultados já vão ser diferentes. Se eu começar o meu dia simplesmente fazendo as coisas na correria do dia a dia, como a gente ama falar, os resultados vão ser um. Agora,
Se eu começar o dia, ao invés de dizer que eu sempre estou naquela correria, mas ao invés disso, eu planejar o meu dia, ao invés disso, eu montar um mini plano de ação que seja, eu colocar em tópicos tudo que vai acontecer, como que vai acontecer, eu vou ser muito mais produtivo. Sendo muito mais produtivo, eu sou mais intencional. Eu ganho horas no meu dia. Todos nós temos 24 horas. Mas como a gente lida com essas 24 horas, vai definir o como a gente chega no final do dia, no final da semana, no final do mês. Então, reforçar a nossa estrutura também é trazer mais clareza para o que está acontecendo, sabe? Se eu fosse representar isso numa imagem, é como se fosse assim, ó. Imagina um empresário que está no dia a dia, fazendo a todo momento. Ai, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver isso lá também, e vou fazer tal coisa aqui. Ele tá fazendo as coisas. Chega no final do dia, ele tá cansado. Chega no final do dia, talvez ele tá com uma sobrecarga mental muito grande. Então, essa é uma versão de um empresário, ok? Então, esse empresário está fazendo, ele até tem resultado. Só que mentalmente está sendo muito pesado. O peso que eu trago hoje é o mental. Esse eu quero que você ressignifique. Porque é outra vida que a gente tem quando a gente muda a forma como olha as coisas. Então, esse é um tipo de empresário. Agora, vamos imaginar outro tipo de empresário. Ele faz as mesmas coisas que esse primeiro aqui. Só que esse empresário, por mais que a rotina dele seja pesada, por mais que tenha muita coisa para fazer, ele está com uma paz mental. Essa paz mental não quer dizer que tenha menos desafios, não quer dizer que tenha menos problemas para resolver. Mas essa pessoa, ela não mistura a emoção com a razão. Essa pessoa, ela sabe que ela precisa se manter bem para que o negócio dela vá bem também. Ela sabe que surgiu uma questão, algo que precisa resolver no dia, aquilo não pode tirar a paz dela. Porque senão vai tirar a paz de um dia, vai tirar a paz de uma semana, de um mês. Isso vai influenciar nos resultados. Nos resultados da empresa, mas no pessoal também. Porque senão essa pessoa vai levar problemas para casa, problemas para os filhos, problemas para o marido, para a mulher. Você percebe como acontecendo as mesmas coisas tem duas formas da gente lidar todos os dias? Isso não é apenas sobre, Dani, ser uma pessoa mais positiva. Ser mais positivo é apenas um dos fatores que vai gerar essa mudança. Não é você olhar pro que está acontecendo e fingir que aquilo não acontece. Não, mas é como você lida com aquilo. É como se você abrisse uma porta de algo que precisa resolver. Vai lá, resolve. Ok, vou fechar essa porta. Agora eu vou para a próxima. Só que quando várias portas estão abertas durante o dia, aí que dá essa confusão mental. Aí que você não sabe o que fazer primeiro, tá com um turbilhão de pensamentos, quando vê já tá com sintomas de burnout. Eu sei muito bem como é isso. Eu já tive nessa situação também. Só que até o momento que eu decidi, não, peraí. Assim eu posso até estar tendo resultado, mas como que tá o meu mental? E ele precisa se manter também. Porque não é resultado a qualquer custo. Não é vou chegar na minha meta a qualquer custo. Não precisa ser dessa forma. Então, como que a gente faz isso no dia a dia, né? Na prática? Vamos imaginar. Agora é momento de eu pensar no que eu vou postar no meu dia para levar para venda, ok? Então, eu vou abrir essa porta aqui. Vou abrir essa porta e vou montar um plano de ação. O que é que eu vou postar no meu feed, o que eu vou postar nos meus stories, vou fazer um planejamento. Ok, planejamento feito, vou fechar essa porta. Agora eu vou para a porta da execução. Então, o que eu começo primeiro postando? Fiz ali o planejamento, coloquei em prática, ok, vou fechar essa porta agora, vou abrir a próxima. Agora eu vou responder os meus clientes, vou fazer o fechamento das vendas. Então, é nisso que eu vou me concentrar agora no momento. Respondi todo mundo, posso fechar essa porta. Vamos para a próxima.
Agora eu vou fazer o quê? Eu vou estudar uma aula que ela fala sobre uma ação de vendas que eu vou fazer na outra semana, ou eu vou estudar agora sobre os anúncios, vou estudar sobre algo que eu preciso desenvolver na minha empresa. Estudei, tomei decisões, vou fechar essa porta. Próxima. Você percebe como só falando aqui parece muito mais organizada a nossa rotina? Eu faço uma coisa, depois eu vou para outra, depois eu vou para outra. E só sabe a paz mental que isso traz, o reforço da nossa estrutura que isso traz, quem já vive na empresa dessa forma. Quem parou de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e coloca o foco. E não é que a gente é 100% organizado, 100% focado o tempo todo, não. Tem momentos que a gente também se percebe fazendo de tudo ao mesmo tempo. E se funciona para você hoje dessa forma, perfeito. Quer continuar? Continua. Mas Dani, chegou um momento que eu disse não dá para mais levar o meu dia dessa forma. Por quê? Porque estava pesado. Porque estava pesado mentalmente. Chegava o final do dia, chegava a hora de dormir, eu pensava, meu Deus, eu preciso continuar trabalhando. Eu não tenho tempo para descansar. Eu não tenho tempo para ficar com a minha família. Eu não tenho tempo para aproveitar. E claro, tem momentos e momentos na nossa empresa. Tem momentos que você vai conseguir se permitir colocar um horário de início e fim. Tem momentos que não. E tá tudo bem, você tá indo em busca de um objetivo específico teu. Tem momentos que você vai trabalhar de segunda a sexta. Tem momentos que você vai trabalhar de segunda a segunda. Mas chega um momento em que você precisa perceber o que é que eu tô fazendo que tá me levando para o meu objetivo. Tem coisas na minha rotina que estão apenas ali para cumprir horário? O que realmente está trazendo resultado? Que não? Por que eu estou fazendo aquilo? Então, nenhum de nós aqui tem a mesma realidade, tem os mesmos objetivos, tem a mesma empresa, tem a mesma rotina. Todos nós temos as coisas que nós temos mais facilidade, as coisas que temos mais dificuldade. Alguns aqui na nossa dose, aqui ao vivo, já estão no momento do desfrutar da colheita, em que você vai manter o que já está acontecendo. Outros estão no momento de muito plantio ainda. Então, às vezes, para você, já é possível fazer essa separação pessoal, profissional. Talvez não. Talvez hoje seja o momento em que você mais está batalhando, em que você mais está plantando. E os dois estão certos. Não existe a colheita sem o plantio também. Mas esse alívio que eu quero te trazer hoje com a nossa dose do dia é: se o peso não aliviar, reforça a tua estrutura. E quando a gente fala em estrutura, é principalmente mental. Não é apenas o que a gente faz todos os dias. Não é apenas a estrutura física, mas o como você lida com as coisas. Isso vai fazer total diferença. Porque pode perceber, quando o nosso mental está bem, nós estamos bem no externo também. A gente só externaliza as coisas que estão acontecendo aqui dentro. Então, quando você consegue fazer isso de abrir uma porta aqui, vou focar nisso agora, depois eu vou fechar e eu não vou mais olhar para ela no meu dia ou na minha semana, você não fica empilhando várias preocupações, empilhando várias coisas que precisam ser vistas. Tem algo que eu não vou conseguir resolver agora, vai ser na semana que vem, pois eu vou colocar na minha agenda da semana que vem, eu não vou me questionar quanto a isso agora. Então é muito um jogo mental de como nós lidamos com as coisas. E quanto mais você vai crescendo, quanto mais você vai avançando na tua empresa, mais isso precisa ser desenvolvido. Imagina que com a mesma coisa que você vende, seja produto, seja serviço, tem pessoas hoje no mercado que elas têm menos resultado que você, tem pessoas que têm muito mais resultado que você. Geralmente tem dos dois, né? Aquela pessoa que tem muito mais resultado hoje ou muito mais funcionários, como será que essa pessoa lida no dia a dia dela com as demandas que surgem?
Perceba que pessoas que vendem o mesmo que você, que elas estão às vezes num patamar muito maior que você ainda vai chegar, elas lidam no dia delas de uma forma totalmente diferente. O mental dessas pessoas está diferente porque precisa ser diferente. E aí quando você olha, às vezes você até pensa, como essa pessoa dá conta? Como será que é o mental dela? Mas ela foi desenvolvendo ao longo do caminho. Ela foi reforçando a estrutura dela ao longo do caminho. E quando a gente fala em reforçar a estrutura, precisa haver uma certa separação entre emocional e racional, entre pessoal e profissional. E aí muitos nessa hora dizem assim, né? Porque você precisa separar o pessoal do profissional. Você não pode levar o profissional para casa. E só nós que somos empresários sabemos que a gente pensa na nossa empresa sim, o tempo todo. Então essa janelinha de fechar, não vou pensar na minha empresa agora. Vou ficar o sábado e o domingo todo sem pensar em trabalho, sem pensar na minha empresa. Não sei, mas eu, Dani, eu não consigo. Então por mais que você não esteja com a mão na massa, mas você pensa. Nessa semana o que eu poderia fazer? Tô pensando em trazer algo novo, em colocar um projeto novo em prática. A gente fica pensando o tempo todo. Nas férias a gente pensa em trabalho também. Só que aquilo de, eu vou conseguir resolver isso agora? Não, vou resolver na segunda-feira. Então eu vou anotar para ver na segunda-feira. Então como a gente fica o tempo todo pensando nisso, falando sobre isso, buscando conteúdos, buscando melhorias sobre isso, é normal, às vezes, a gente se ver sobrecarregado em apenas pensar em trabalho, em apenas falar sobre trabalho. Mas é diminuir essa sobrecarga mental, ver o que pode ser focado agora, o que é para depois. O que realmente seria uma preocupação, algo que você precisa colocar todo o teu foco, toda a energia no dia para resolver aquilo, ou se é uma coisa que você resolve rápido e já vai para a próxima ação, para a próxima coisa que você precisa fazer no teu dia. Porque se nós não focamos também em solucionar, em resolver o quanto antes, você vai ficar remoendo algumas coisas. Você vai ficar pensando em algumas coisas o teu dia todo, a tua semana toda. E sendo que às vezes você se parasse 1 hora, ou menos tempo, às vezes é 5 minutos, pegasse um papel, uma caneta e colocasse a solução, construísse a solução num papel, ia ser resolvido assim, no estalar de dedos. Só que o mais difícil é a gente perceber isso, que às vezes é assim, uma solução, ela é rápida. Se você tivesse 5 minutos para tomar uma decisão, que você leva o dia inteiro remoendo aquilo, às vezes em 5 minutos você ia tomar. Só que justamente por ter o dia todo para pensar, a semana toda para pensar, aquela decisão não é tomada. Então reforçar a nossa estrutura é como nós lidamos com as coisas. Aí vem aquele pensamento, não é o que acontece com você que define os resultados que você vai ter, o que você vai fazer. Não é o que acontece contigo, o que aconteceu até hoje contigo, o que fizeram contigo, mas o como você reage com o que fizeram contigo, com o que aconteceu contigo, com algum desafio que surgiu. Não é ele que define quem é você, quem é a sua empresa, mas o como você reage quanto a isso. E o reagir, ele vai falar sobre a nossa estrutura. É passar a tratar o negócio como negócio, não como um hobby. Passar a tratar a empresa como uma empresa, não como algo que você criou porque você gostaria de ter aquilo. Há uma diferença entre o que a gente quer fazer e entre o que a gente precisa fazer. E aí que a gente coloca aquela capa de empresário, sabe? De não misturar emoção com razão. E falando assim, parece muito técnico, parece muito óbvio, e no dia a dia muitas vezes não é. Porque acontecem coisas que às vezes pegam o nosso emocional, mas é identificar naquele momento. Ok, eu tô lidando com isso de uma forma emocional,
Se fosse de uma forma racional, como que seria? Quais decisões óbvias que eu tomaria? Se eu fosse dar mentoria para uma pessoa, se eu fosse dar uma sugestão para um amigo que estivesse passando por isso, o que eu falaria para ele fazer? Então, o que eu falaria para mim fazer nessa situação? Então, a gente precisa olhar também para a nossa empresa e às vezes se dar uma auto-mentoria para a nossa empresa. Então, você busca por profissionais, você busca por cursos, por mentorias, mas no dia a dia, a tua percepção contigo mesmo, com a tua empresa, ela também precisa se manter. Porque no dia a dia, no campo de batalha, vai estar você ali fazendo o que precisa ser feito. E aí, esse jogo mental, o que passa na tua mente, é apenas você que vai conseguir controlar. A gente não consegue, né? Que bom seria se a gente abrisse aqui a nossa mente, organizasse tudo e voltasse, mas não. Somos nós quem precisamos construir isso. Então, reforçar a nossa estrutura é uma construção. Então, hoje, qual decisão... Vamos lá, vamos para as decisões. Hoje, aqui, agora, qual decisão precisa ser tomada para você reforçar a estrutura do dia de ontem? Ontem você tinha alguns pensamentos, alguns questionamentos. Qual estrutura você precisa reforçar hoje? O que não faz mais parte dos seus pensamentos, o que faz parte a partir de agora? Qual comportamento, qual hábito você deixa para trás, qual você constrói a partir de agora? Pensando assim é simples. Só que aí quando eu desligo aqui o ao vivo, é que esse simples muitas vezes não é feito. E por que ele não é feito? Porque não tá no papel, porque não tá na agenda. Então tu percebe como muitas vezes nós queremos fazer algo melhor. Nós queremos nos desenvolver mais. Mas quando vai para ação, não vai? Quando vai para ação, não se é feito? E por que não se é feito? Porque não toma uma decisão em cima daquilo. Então, antes da gente finalizar a nossa dose do dia, faça esse exercício. Algo que precisa mudar, algo que precisa melhorar. Qual decisão precisa ser tomada aqui e agora? Pode ser algo simples. Alguma mudança comportamental ou alguma mudança de execução no dia a dia. Pense em uma coisa que você vai fazer hoje. Se tu já se questionou assim, amanhã eu começo. Não, hoje. Vamos fazer isso na prática, tá? Escolhe algo simples para você mudar na tua rotina hoje. Aí amanhã em diante você vai continuar. É um hábito, é um comportamento que você mudou, que você reforçou a sua estrutura. Amanhã tu vai escolher mais uma coisa. E assim você vai de pouco em pouco todos os dias reforçando a tua estrutura. A tua estrutura e a estrutura do teu negócio, da tua empresa também. E dessa forma vai ficando tudo muito mais sólido. Você vai construindo em rocha e não em areia que qualquer vento leva. Então é muito mais uma percepção mental, o tal do reforçar a estrutura. E o que hoje é difícil para você, daqui a uma semana vai ser muito mais fácil, a partir de uma decisão que você tomou. Imagine que tudo que você tem que lidar no dia de hoje fosse acontecer no primeiro dia da empresa que você abriu. Lá quando você começou, olha o tanto de coisas, talvez você nem ia conseguir. Só que você foi se desenvolvendo ao longo do caminho. Você já foi fazendo esse reforço da estrutura. Só que para ter resultados diferentes, daqui para frente também precisam ter ações diferentes e comportamentos diferentes, ok? Se você puder com o que você está fazendo agora, feche os teus olhos, que a gente vai pedir pelo nosso dia, como nós fazemos todo final das nossas lives do Café de Milhões. Então feche os teus olhos e toma 3 respirações bem profundas. Meu Deus, hoje nós viemos te pedir ajuda.
nesse reforço da nossa estrutura. Nós viemos te pedir ajuda para perceber o que é que muitas vezes a gente está levando de uma forma até amadora, levando de uma forma em que nós nos consideramos fracos em algo ou nos vitimizamos em algo, seja o que for. A partir de hoje a gente quer se tornar mais fortes nesse hábito, nessa habilidade. Se for algo que a gente precise desenvolver, nos dê sabedoria. Nos dê sabedoria para cada dia nos tornarmos mais fortes, para cada dia reforçar a nossa estrutura. Porque para chegar nos sonhos, nos objetivos que o Senhor tem plantado no nosso coração, nós precisamos reforçar a nossa estrutura. Nós precisamos, a cada dia que passe, ser mais fortes, nos sentir mais fortes. E que essa sensação, que esse sentimento, ele seja alimentado todos os dias. Que a fé seja alimentada todos os dias. A fé de que aquilo que o Senhor plantou no nosso coração é possível, vai acontecer. Mas que para que isso aconteça, o medo ele não pode entrar. A insegurança ele não pode entrar. Os pensamentos negativos não podem permear a nossa mente. E para isso, meu Deus, nós precisamos da tua ajuda. Nós precisamos do entendimento diário. Nós sabemos que é uma construção. Nós sabemos que não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Mas nós também sabemos que quando a nossa fé está em dia com esse objetivo, mas também com o Senhor, se torna tudo muito mais leve. Nós não queremos fazer tudo isso sozinhos, meu Deus, mas nós queremos que o Senhor esteja presente em cada momento, em cada decisão, em cada ação. E a partir de hoje nós não queremos mais tomar essas decisões sozinhos, porque esse fardo ele se torna pesado. A partir de hoje nós queremos tomar as melhores decisões que vêm do Senhor. Então nos dê o entendimento, nos dê a sabedoria, nos dê as ideias, vá nos mostrando, nos guiando a todo momento. Para qual caminho nós devemos ir e para qual não. Por mais que às vezes o correto seja o mais desafiador, mas a gente quer ir pelo certo, pelo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, para a nossa empresa e para o nosso propósito aqui nessa terra. A Ti nós entregamos o nosso dia, a Ti nós entregamos a nossa empresa e tudo o que vai acontecer em cada segundo do nosso dia. Esteja presente, esteja conosco em cada ação, em cada decisão. Amém? Amém. Hoje nós falamos sobre a página 82 do nosso devocional do Café de Milhões. Se o peso não aliviar, reforce a sua estrutura. Se você não tem o seu exemplar ainda, vai agora para qualquer post, qualquer story meu do Instagram e comenta a palavra café para você já receber o seu.